Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história. Mas a Copa do Mundo ainda falta. Ele quebrou praticamente todos os recordes imagináveis. Conquistou 5 bolas de ouro, venceu a Liga dos Campeões 5 vezes, tornou-se o maior artilheiro da história do futebol e transformou seu nome em uma marca mundial. Mas existe um sonho que continua escapando de suas mãos. Será que Cristiano Ronaldo encerrará sua carreira sem conquistar uma Copa do Mundo? Imagine dedicar mais de 20 anos da sua vida a um único objetivo: treinar enquanto todos descansam. Abrir mão de festas, de férias, de conforto. Superar lesões. Enfrentar críticas. Quebrar recordes. Conquistar praticamente tudo o que um jogador pode conquistar. E, ainda assim, faltar justamente o troféu mais importante do futebol. Essa é a história de Cristiano Ronaldo. Uma história de disciplina, superação e conquistas impressionantes. Mas também de uma busca que talvez nunca tenha um final feliz. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em 5 de fevereiro de 1985, na Ilha da Madeira, em Portugal. Sua família tinha poucos recursos. Seu pai trabalhava como jardineiro e roupeiro de um clube local. Sua mãe era cozinheira. Desde pequeno, o futebol era muito mais que uma diversão. Era uma esperança de mudar a vida da família. Enquanto outras crianças brincavam por algumas horas, Cristiano queria jogar o dia inteiro. Sua obsessão pelo futebol já era evidente. Ainda muito jovem, deixou sua família para morar em Lisboa e integrar as categorias de base do Sporting. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Longe da mãe, dos irmãos, dos amigos. Muitas vezes chorava escondido de saudade. Mas nunca pensou em desistir. Ele sabia que aquele sacrifício poderia mudar seu destino. E mudou. Seu talento chamou rapidamente a atenção dos treinadores. Velocidade impressionante. Dribles rápidos. Finalizações potentes. Uma confiança incomum para alguém tão jovem. Em 2003, durante um amistoso entre Sporting e Manchester United, Cristiano simplesmente encantou os jogadores ingleses. Depois da partida, vários atletas do United fizeram um pedido ao técnico Sir Alex Ferguson. Precisamos contratar esse garoto. Poucos dias depois, Cristiano assinava contrato com o Manchester United. Ali começava sua transformação. Sir Alex Ferguson não moldou apenas um jogador. Moldou uma máquina. Cristiano passou a treinar mais do que todos. Chegava antes. Saía depois. Cuidava da alimentação de forma quase obsessiva. Enquanto outros atletas descansavam, ele continuava treinando cobranças de falta, cabeceios e finalizações. A dedicação começou a dar resultado. Os dribles continuavam. Mas agora vinham acompanhados de números impressionantes. Vieram os títulos ingleses. Veio a primeira Liga dos Campeões. E, em 2008, Cristiano conquistou sua primeira bola de ouro. Mas ele queria mais. Muito mais. Em 2009, aconteceu uma das maiores transferências da história do futebol. Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid. A expectativa era gigantesca. E ele conseguiu superá-la. Durante 9 temporadas, Cristiano viveu o auge da carreira. Os números parecem até mentira. Mais de 450 gols pelo clube. 4 Ligas dos Campeões. 4 bolas de ouro vestindo a camisa merengue. Recordes atrás de recordes. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid. Algo que parecia impossível. Enquanto isso, outra rivalidade crescia. Do outro lado da Espanha estava Lionel Messi. Durante mais de uma década, os dois dividiram o futebol mundial. Cada temporada parecia uma disputa particular. Quem faria mais gols? Quem venceria mais títulos? Quem conquistaria a bola de ouro? O mundo inteiro acompanhava. Foi talvez a maior rivalidade da história do esporte. Mas havia um detalhe importante. Enquanto Messi representava uma das seleções mais fortes do planeta, a Argentina, Cristiano carregava Portugal. Um país com tradição muito menor em Copas do Mundo. Mesmo assim, ele conseguiu algo histórico.
Em 2016, Portugal conquistou a Eurocopa. O primeiro grande título da história da seleção portuguesa. Mesmo lesionado na final contra a França, Cristiano permaneceu à beira do campo, incentivando seus companheiros como um verdadeiro treinador. A imagem dele orientando a equipe se tornou um dos momentos mais marcantes da competição. Parecia que finalmente seu país havia encontrado seu maior herói. Mas existia um sonho ainda maior. A Copa do Mundo. Cristiano disputou sua primeira Copa em 2006. Era apenas um jovem talento. Portugal terminou em quarto lugar. Parecia o começo de uma grande jornada. Vieram as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022. Em todas elas, a expectativa era enorme. Em todas elas, o sonho terminou antes do esperado. Em 2022, no Catar, talvez tenha vivido o momento mais doloroso de sua trajetória em mundiais. Após perder espaço entre os titulares, viu Portugal ser eliminado nas quartas de final pelo Marrocos. Ao final da partida, Cristiano deixou o gramado chorando. Sem dizer uma palavra. As imagens emocionaram o mundo. Todos sabiam o que aquele choro significava. Talvez fosse sua última chance de conquistar o único título que ainda faltava. Foi uma cena difícil até para quem nunca torceu por Portugal. Porque naquele momento não existia rivalidade. Existia apenas um homem percebendo que um sonho podia estar chegando ao fim. Mesmo depois disso, Cristiano se recusou a desistir. Continuou treinando. Continuou marcando gols. Continuou quebrando recordes. Tornou-se o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Também se tornou o maior goleador da história das seleções nacionais. Marcou em 5 edições diferentes da Copa do Mundo. Depois ampliou ainda mais seus números. Chegou à marca de mais de 900 gols oficiais, um feito inédito no futebol moderno. Mas, curiosamente, quanto mais recordes conquistava, mais a ausência da Copa do Mundo se tornava assunto. Muitos torcedores começaram a perguntar: é possível ser considerado um dos maiores da história sem vencer um Mundial? A resposta divide opiniões. Alguns dizem que sim. Outros acreditam que a Copa é indispensável. A verdade é que Cristiano construiu uma carreira tão extraordinária que poucos atletas chegaram perto. Sua disciplina se tornou exemplo para jovens do mundo inteiro. Sua preparação física desafia a idade. Mesmo após os 40 anos, continua competindo em alto nível, mantendo uma rotina que poucos conseguem acompanhar. Seu corpo parece uma máquina. Sua mentalidade parece inabalável. Mas nem Cristiano consegue controlar tudo. No futebol, talento e esforço são fundamentais. Porém existem fatores que nenhum jogador domina. Os companheiros. Os adversários. O sorteio. As lesões. Os detalhes que decidem uma Copa do Mundo. Grandes lendas como Johan Cruyff, Ferenc Puskás, Paolo Maldini e Zico também encerraram suas carreiras sem levantar o troféu mais importante do futebol. Isso diminui a grandeza deles? Provavelmente não. Talvez apenas mostre como conquistar uma Copa é difícil. Hoje, Cristiano Ronaldo já garantiu seu lugar entre os maiores atletas da história. Seus números impressionam. Seus recordes parecem inalcançáveis. Sua influência ultrapassou o esporte. Milhões de jovens passaram a treinar mais por causa dele. Milhões adotaram hábitos inspirados em sua disciplina. Milhões começaram a acreditar que trabalho duro pode superar limites. E isso talvez seja seu maior legado. Mais do que gols. Mais do que títulos. Cristiano mostrou que talento sem dedicação dificilmente leva alguém ao topo. Mas a pergunta permanece: será que ainda existe tempo para conquistar a Copa do Mundo? Muitos acreditam que sim. Outros consideram praticamente impossível. Independentemente do que acontecer, uma coisa ninguém poderá apagar. Cristiano Ronaldo mudou para sempre a história do futebol. Transformou recordes em rotina. Fez do impossível algo comum. E provou que a obsessão pela excelência pode levar um ser humano a níveis extraordinários. Talvez ele nunca levante a taça mais cobiçada do planeta. Talvez esse sonho fique incompleto.
Mas isso jamais apagará tudo o que já construiu. Porque existem jogadores que vencem copas. Existem jogadores que conquistam títulos. E existem aqueles que redefinem o próprio esporte. Cristiano Ronaldo pertence a esse grupo. O grupo dos imortais. E mesmo que a Copa do Mundo continue sendo a única peça que falta em sua coleção, sua história continuará inspirando gerações. Porque, no fim, o legado de um atleta não é medido apenas pelos troféus que levanta, mas pelo impacto que deixa no esporte e na vida das pessoas. E nesse quesito, Cristiano Ronaldo já conquistou algo que poucos alcançarão: a eternidade. E você, o que pensa? A ausência de uma Copa do Mundo muda a posição de Cristiano Ronaldo entre os maiores jogadores da história, ou seu legado já é grande o suficiente? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão que divide torcedores no mundo inteiro. Bola de Futebol Troféu Portugal Fogo.